Olá, meus amigos e minhas amigas, sejam muito bem-vindos à nossa live do dia, que é sobre a segunda área da vida. Certa feita eu fiz uma live em que conversei sobre uma área da vida, sobre todas as áreas da vida em geral. Depois começamos a falar sobre as demais áreas da vida. Falei sobre a vida espiritual e hoje, na data de hoje, nós começaremos a falar sobre a vida sentimental. A segunda área é a vida sentimental após a análise da vida espiritual. E ela está intimamente ligada à vida espiritual. Quem vai mal na vida sentimental tem um abalo na vida espiritual. Quem vai mal na vida espiritual abala a sua vida sentimental. As áreas da vida são distintas, mas são ligadas. Uma exerce influência sobre a outra. O mais importante da vida sentimental é partirmos de uma premissa. A vida sentimental pressupõe outra vida na nossa vida. E a segunda premissa é que esta vida sentimental demanda cuidado vitalício. As pessoas não são propriedades que passamos para o nosso nome, registramos, passamos a ter o domínio e exercemos todo o poder, toda a influência, toda a ordem sobre elas. As pessoas se unem a nós pelo afeto, continuam conosco porque querem, não porque precisam. E as que continuam porque precisam, continuam por necessidade, mas estão infelizes. E nada mais infeliz do que conviver com alguém infeliz. A infelicidade contamina o ambiente. Me contamina a pessoa ao meu lado, contamina as pessoas que convivem com a pessoa infeliz. Portanto, em primeiro lugar, eu quero chamar a sua atenção. A live não é apenas sobre você. A vida sentimental é uma vida de entrega. Por isso, nas palavras de Paulo, o marido ama a mulher como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Há uma palavra de entrega, da capacidade de morrer por alguém, de dar a sua vida por alguém. Esta é a verdadeira vida sentimental. Qualquer coisa diferente disso é ilusão. Qualquer coisa diferente disso é uma visão autocentrada da vida, em que você é o centro da existência na Terra. Só que esta visão de mundo promove infelicidade. E não se engane. Ter alguém infeliz por perto é fazer-se infeliz também. Portanto, a recomendação de Paulo é atual. Você, por favor, morra pela pessoa que você está com. Seja capaz de morrer por ela, de se entregar por ela, de se sacrificar por ela. A segunda premissa, quer dizer, eu estou falando de uma vida voltada para o outro, em que eu me completo, ou que eu completo, me volto para o outro, me entrego para o outro. Eu preciso me lembrar de que o cuidado é vitalício. Em tempos modernos, é preciso lembrar as pessoas que a pessoa que está comigo porque quer, enquanto quiser e porque este é o seu desejo. A perda do desejo não significa o fim da relação por um tempo. Depois de um tempo, a relação se mantém formalmente. Existe uma relação de direito, mas não existe uma relação de fato. Portanto, a perda do cuidado é um equívoco que nós cometemos hoje e que nós colhemos no amanhã. Só que para falar de uma vida sentimental, uma vida que já existe, uma vida em que o outro já se faz presente na minha vida, é preciso que antes eu tenha passado pela fase inicial, em que eu conhecia o outro, em que eu elegia o outro, em que eu escolho, eu elejo, eu concordo, esta é a pessoa. E não se engane, sempre há uma escolha. Na busca, o amor é a busca do belo e do bom. Quem se faz belo e bom é encontrado pelo amor. Nós já falamos disso. Só que nós devemos nos fazer duas perguntas quando conhecemos alguém.
A primeira delas é o que é importante para mim. O que é importante para mim? Para mim é importante que a pessoa goste do trabalho, um homem trabalhador. Para mim é importante que a pessoa tenha ambição, goste de crescer, uma pessoa ambiciosa, uma pessoa empreendedora. Para mim é importante a religião. É importante que essa pessoa tenha a mesma fé que a minha, que partilhe dos mesmos ideais. Eu preciso saber o que é importante para mim. Há pessoas que não dão a menor importância para a religião. Há pessoas que dão toda a importância do mundo à religião. E tudo bem. O que não pode ocorrer é que essas pessoas fiquem juntas. Por quê? Porque o incômodo aqui será muito grande. O incômodo aqui será fatal. Essas perguntas que eu preciso me fazer no início. Não é durante, não é depois, não é após 10 anos, não é após 5 anos de relação, não é após 50 anos, em que alguém é questionado sobre os arrependimentos da vida, tendo 50 anos de casado, e diz: eu me arrependi de ter me casado com fulano de tal. Este arrependimento é um arrependimento da vida. São 50 anos da vida em que a pessoa convive com aquele arrependimento. E você pode achar que isso não acontece, mas acontece. Acontecia com maior frequência, mas continua acontecendo. No início eu me pergunto o que é importante para mim. Então você que está solteiro, ou você que está conhecendo alguém, pergunte-se: o que é importante para mim? Eu preciso saber o que é importante para mim, onde está o meu valor, o que eu quero. Qual é a minha visão de futuro? Com quem eu quero conviver? Com quem eu quero conversar? Sobre o que eu quero conversar? Quais são os programas de vida que eu desejo fazer? As pessoas são diferentes, mas eu preciso saber se na base nós somos diferentes. Que nós somos diferentes no primeiro andar, não há problema, mas eu preciso saber, e não há dúvidas, se nós somos diferentes na fundação, no fundamento. Se nós somos parecidos, se nós temos os mesmos ideais, uma visão de mundo parecida, se a nossa visão de mundo conversa, ou se as nossas visões de mundo conversam, ou se elas não conversam. Porque se elas não conversam e ainda assim eu me dirijo a você e me disponho a ficar com você, o elo não é feito pela admiração. Muito dificilmente pelo amor. Na maioria das vezes, o que une essas pessoas é a carência. É um sentimento de profunda solidão, próprio de um modo de viver, em que a pessoa primeiro se isola do mundo, depois descobre que não é possível viver de maneira isolada do mundo e então aceita qualquer pessoa para fugir da solidão. E aí há uma espiral que conduz essa pessoa a uma vida cada vez mais infeliz. Eu preciso perguntar a mim mesmo se a minha visão de mundo se comunica com a visão de mundo dessa pessoa que eu estou conhecendo. Quando eu encontro alguém, eu olho para essa pessoa e faço uma pergunta que Rubem Alves lembra de Nietzsche, que diz: eu gostaria de conversar com essa pessoa daqui a 30 anos. Eu gostaria de acordar e conversar com essa pessoa daqui a 30 anos. Se a resposta for sim, é um bom sinal. Se a resposta for não, é um mau sinal. Que vida eu terei com essa pessoa? Uma vida de paz ou uma vida de guerra? Porque a vida traz guerras, mas a minha vida dentro de casa tem que ser uma vida de paz. Porque Salomão diz: é melhor viver no fundo de uma casa do que um palácio com uma mulher rixosa. Porque é melhor ter paz do que prosperidade. Portanto, no início eu faço duas perguntas. A primeira é o que é importante para mim.
Religião, ambição, visão de mundo, visão de família, projetos, valores, o que a pessoa quer para o futuro, as nossas visões de mundo conversam, elas se ligam. Na base nós somos muito parecidos, ainda que no primeiro andar sejamos muito diferentes. Estas perguntas eu me faço o tempo inteiro, quando eu estou no início. Porque o momento de perguntar a si mesmo se é essa pessoa que eu quero é no início, não é no meio, não é no final, não é depois de 10 anos, é antes disso. O segundo ponto importante é o que Marco Aurélio Lobo, psicanalista, por quem tem grande apreço, chama de defeitos. Ele diz, no início, foque nos defeitos. Quando você conhece alguém, foque nos defeitos. Não é foque nos defeitos no sentido de aumentar o tamanho dos defeitos, mas no sentido de aceitá-los. Quais são os defeitos dessa pessoa? Estes defeitos tornam a minha convivência com ela prazerosa ou estes defeitos tornam a minha convivência com ela insuportável? E aí nós temos a insuportabilidade da vida em comum. Eu preciso me fazer essa pergunta. Eu preciso entender. Porque primeiro eu sei o que é importante para mim. E nessa do que é o importante para mim, eu já tenho um filtro. Não é um problema as pessoas terem visões de mundo antagônicas. O problema é você colocar duas pessoas com visões de mundo antagônicas na mesma casa para educar as mesmas pessoas. Porque, em regra, o que se tem ali é uma guerra. E não uma pluralidade de ideias que cria um ambiente afetuoso. Depois disso, eu me pergunto, quais são os defeitos dessa pessoa? Ou o que existe nela que me incomoda? Porque eu preciso saber. Eu preciso entender. Porque, a depender, o que incomoda essa pessoa em você, o que te incomoda nela, é algo que para você é insuportável, para outra pessoa não é um defeito. É até uma qualidade. Porque as pessoas são diferentes. Não há problema. O problema é que para mim, isso que você tem é um problema. Para outra pessoa não é. Mas para mim é. E às vezes as pessoas têm problemas objetivamente reconhecíveis. Digamos assim. Porque você pode dizer que existem padrões de comportamento que são próprios de determinadas pessoas ou estilos de pessoa. E você pode adotar esse comportamento ou aquele comportamento e reputar o primeiro como um defeito, mesmo não sendo. Para você é um defeito. Mas existem defeitos que são objetivamente aferíveis. Vícios. Que você não está disposto a suportar. Porque para você é um problema. Então eu coloco nestes dois. Eu me faço essas duas perguntas no início. O que é importante para mim? E quais os defeitos dessa pessoa? Respondidas essas duas perguntas, eu tenho aquilo que eu chamo de filtro essencial. Não se engane. Eu sei que você que está solteiro pode ter 30 anos de idade e pensar assim que e isso pode custar para você talvez mais 3 anos de solteirice, digamos assim. E são 3 longos anos, porque sem perspectiva. E aí o que aparecem para você são pessoas, o que aparece ali são pessoas, as pessoas aparecem ali e são pessoas que divergem, que têm vícios com os quais você não convive ou não quer conviver, que têm defeitos que são insuportáveis para você ou que têm crenças que são antagônicas à sua. E aí você começa a... Não, essa pessoa não, alguém vai te dizer, não, você é chato, não sou chato. Eu sei o que é importante para mim. E eu não me vejo daqui a 30 anos com essa pessoa. É melhor viver longos 3 anos de solidão do que a eternidade de 60 anos em conflito. Tristes e infelizes anos. Alguém pode dizer para mim que, em verdade,
o fato de eu me fazer essas perguntas aumenta o meu filtro, mas não garante sucesso. Aumenta o seu filtro. A garantia do sucesso vem com Platão, não vem com seu filtro. O filtro filtra, faz com que pessoas que não combinam com você não entrem na sua vida ou não persistam na sua vida. Mas depois dos filtros, eu preciso me fazer desejado ou desejável. E aí eu vou a Platão, eu vou ao banquete. O amor é a busca do belo e do bom. Essa não é uma pergunta. Não é sobre o que você acha. Eu não estou perguntando o que você acha. Eu estou dizendo o que é o amor, segundo a visão de Platão. Sócrates explica em O Banquete. O amor é a busca do belo e do bom. Se você quiser aceitar isso, aceite. Se você não quiser, o problema é seu. Mas amor é a busca do belo e do bom. Sempre que a sua conduta contrariar a beleza e a bondade, a sua conduta afastará o amor. O amor é a busca do belo e do bom. Não é o belo vulgar. Não se engane. Não é o belo vulgar, daí a importância de ler, daí a importância do Clube dos Pensadores, que a gente lança a terceira turma no dia 12 de julho, anote aí. Não é a beleza vulgar, é uma beleza em todos os aspectos, inclusive espiritual. É uma beleza ligada à inteligência, nada mais belo do que a inteligência. É uma beleza espiritual do sujeito que busca em Deus resposta e agradá-lo em seu comportamento. É uma beleza física da pessoa que se cuida, que se trata, que escova os dentes e lava o cabelo e toma banho, respondendo a uma pergunta de uma seguidora. É a pessoa que se cuida. É a busca da beleza física, da beleza intelectual, da beleza espiritual, da beleza de comportamento. Quando você começa a ler Orgulho e Preconceito de Jane Austen, o que você percebe ali? Ela descreve uma personagem que era maravilhosa, um sujeito maravilhoso, mas que 10 minutos depois todo mundo achava o sujeito horroroso. Porque ele era arrogante, uma empáfia, uma soberba que afastava os outros. Ele era feio. O seu comportamento era feio. A sua arrogância era feia. E o amor é sempre a busca do belo e do bom. Há uma beleza na humildade, uma beleza na inteligência, uma beleza na espiritualidade, uma beleza física. E não adianta você dizer que não há, porque há. E é isso que Platão explica em O Banquete. Mas o amor é a busca do belo e do bom, da bondade. Uma bondade, um comportamento bom, uma pessoa boa, uma pessoa verdadeira. A pessoa tem defeito, é evidente porque é humano. É humano. Nós precisamos, o Anderson França diz isso em um dos artigos que escreve, precisamos parar de exigir que as pessoas sejam perfeitas, e isso especialmente na internet acontece muito isso. Precisamos parar de exigir que as pessoas sejam perfeitas. Por quê? Porque elas não são. E nós vamos aniquilar pessoas sempre que elas forem expostas em suas imperfeições, porque nós estamos exigindo perfeição, e ela não existe no humano. Mas o amor é a busca do belo e do bom. Se você quer ser encontrado pelo amor, desenvolva as suas belezas e a sua bondade. Você tem que ser bom. É o sujeito que é bom em todos os sentidos também. No trabalho ele é bom. No trato ele é bom. Ele é solidário, ele é boa pessoa. Ele é bom pai, ele é bom filho, ele é bom amigo. E há uma beleza naquela pessoa, em todos os sentidos. O filtro me evita a convivência insuportável ou a infelicidade a dois. Na primeira vez que vi Rosália, pensei bela e interessante, mas pensei só por um instante, depois ergueu-se a muralha. É que Rosália de tão mulher fazia-me mais menino, deixava-me tão franzino que voltava a comer de colher.
E como toda bela passante trazia na sua mudança uma trouxa de esperança, aspirava um novo amante. E como o novo amor não veio, com alguma sapiência tomou lugar a carência. Fez-se o antigo amor anseio. Se você não se preparar, a carência vai decidir por você. Se você não empregar o filtro, a carência vai decidir por você. Se você não se cuidar, o amor é a busca do belo e do bom, a carência vai decidir por você. Inverta a ordem. Não é você que vai atrás da bênção, é a bênção que vai atrás de você. Isso é bíblico. Agora veja só. Eu disse aos senhores no início da live que a vida sentimental pressupõe uma vida em que eu me preocupo com o outro e é um cuidado vitalício. E, portanto, quando eu digo que o amor é a busca do belo e do bom, esta advertência vale para os solteiros que querem ser encontrados pelo amor e vale para os casados, para os enamorados, os noivos, os comprometidos, porque a conquista é diária. E isso explica a ideia do amor persistir apesar de platônico. Porque se o amor é o desejo, e eu desejo o que eu não tenho, quando eu tenho, eu não desejo mais, já que já tenho, e portanto o amor morreria ali, para que o amor continue, é preciso que eu continue desejando essa pessoa. E portanto o cuidado é vitalício. O cuidado é perene. E é um equívoco imaginar que uma vez conquistada é uma propriedade, você passou a escritura, registrou, está no seu nome, acabou a história. Quando eu penso na vida sentimental, portanto, eu penso todos esses fatores. No início pensava assim, o que é importante para mim, quais são os defeitos da pessoa. Depois entendi que era necessário um cuidado vitalício. Por quê? Porque o amor é a busca do belo e do bom, as pessoas continuam juntas por afeto. Se eu não cuidar da pessoa, o amor morrerá. Se não houver a busca do belo e do bom, o amor morrerá. E a melhor forma é fazer com que a pessoa se sinta feliz, porque uma pessoa feliz por perto me faz feliz. Conviver com alguém infeliz é tornar-se alguém infeliz. Mas nós avançamos no Clube dos Pensadores e lemos um livro de Simone de Beauvoir. E você pode criticá-la, você pode ser contrário a ela, mas você nunca a leu. Então a sua crítica é rasa. E você pode, depois de lê-la, discordar de tudo que ela disse. Não há problema algum. E o ponto não é esse, isso é o de menos. O ponto é que em A Mulher Desiludida, nós descobrimos como o amor morre. Em A Mulher Desiludida, eu aprendo com Muriel, com Monique, como o amor morre. Há pessoas que leem A Mulher Desiludida e ficam desiludidas. Mas nós lemos ao avesso no Clube dos Pensadores. E nós refletimos sobre como o amor morre. Como o amor morre. Por que morreu na vida de Muriel? Por que morreu na vida de Monique? E eu começo a perceber que a receita para um amor morrer é a falta de diálogo, a falta de projetos ou de sonhos em comum e decisões unilaterais. E aqui vale a recomendação aos casais. Decidam em conjunto. Casais que não decidem em conjunto são duas entidades na mesma casa. E contrariam um preceito bíblico de Gênesis 2:24. O homem se unirá à sua mulher e se tornarão uma só carne. A ideia é tornar-se um só. Por isso que você precisa entender que é preciso que vocês decidam em conjunto. Os erros vão ser em conjunto, os acertos vão ser em conjunto. Samer, mas a pessoa com quem eu estou é uma pessoa que não raciocina, não reflete, é impulsiva. Pois é, quando você a conheceu, se você tivesse feito as duas perguntas que eu recomendei no início, o que é importante para mim e quais são os seus defeitos, talvez ela não tivesse passado naquele filtro e isso teria evitado o sofrimento.
casais decidam em conjunto. O segundo ponto é tenham sonhos em comum. Por quê? Porque a gente percebe em Muriel e em Munique que os casamentos acabaram, mesmo quando formalmente eles existiam, porque os sonhos acabaram. Gente que perdeu o sonho em comum. Não existem projetos. Pode ser a reforma da casa, pode ser uma casa de praia, pode ser uma viagem, pode ser uma educação, pode ser um curso, pode ser um livro escrito a 4 mãos, pode ser qualquer coisa. Mas é preciso que existam sonhos em comum. Um desafio que ligue essas duas pessoas para que elas sempre saibam ou se sintam uma só. Quando eu começo a entender que esta é a pessoa que eu escolhi, não foi ela que me escolheu, fui eu que escolhi. Por quê? Porque eu me fiz, e essa é a ideia, o amor é a busca do belo e do bom. Então, a partir do momento em que eu desenvolvo a beleza e a bondade em todos os sentidos da minha vida, o amor me procura. Quando os amores me procuram, ou os candidatos a amores me procuram, eu me faço 2 perguntas no início. O que é importante para mim? Ou quais são os defeitos, quais são os contras dessa pessoa? Os prós estão evidentes, tanto é que eu me sinto atraído pelo pró, eu quero saber o que há de contrário. E aí eu pego essa pessoa e aí eu escolho. Então eu escolhi. A partir do momento em que eu escolhi, eu me lembrei que agora é fazer a outra pessoa feliz, é ter alguém feliz do meu lado para que eu possa ser feliz. Isso vai exigir um cuidado vitalício. Eu vou ter sonhos em comum, eu vou decidir em conjunto e aí eu vou entender que a pergunta que eu faço para a continuidade da relação é o oposto da pergunta que eu faço para o início da relação. No início eu me pergunto, o que é importante para mim? É isso. Quando eu estou com a pessoa, eu pergunto, o que é importante para o outro? O que é importante para o outro? E aí eu quero dizer para você, aprenda a ser flexível. Quando eu penso na minha vida sentimental, eu penso, eu preciso ser flexível. As pessoas têm medos diferentes, têm inseguranças diferentes, têm visões de mundo diferentes, têm experiências de vida diferentes. O que é importante para o outro? Eu começo a perguntar, e às vezes o que é indiferente para você é de suma importância para o outro. Ora, se é indiferente para mim e é de suma importância para o outro, que eu faça. Isso não me diminui, isso na verdade me enobrece. Me enobrece. Portanto, eu me pergunto o que é importante para o outro. Só que essa resposta não vem dos seus lábios, vem dos lábios do outro, dos gestos do outro, do olhar do outro. A vida sentimental é necessariamente uma vida ligada ao outro. E aí eu preciso entender que eu preciso aprender a ouvir com os ouvidos, a ouvir com os olhos, a ouvir com o corpo. Eu preciso aprender a ouvir. Uma escuta que por vezes deve ser uma escuta ativa. A escuta ativa é uma escuta sem julgamentos, é uma escuta sem interrupções, é uma escuta sem crítica, é uma escuta livre. Deixa o outro dizer o que pensa, como pensa, por que pensa. É uma escuta com curiosidade, você questiona, mas perguntando, é uma pergunta. Não é um questionamento como quem critica, como quem contraria, mas como quem tem interesse em entender profundamente o outro. Saúde, amém. E aí eu entendo e eu começo a perceber que se eu não aprender a ouvir, eu vou falhar duplamente. Porque eu não vou saber o que é importante para o outro. Fato. E também, eu não vou fazer o outro feliz. E aí eu vou ter alguém infeliz. Ainda sobre a vida, e aí caminhando para o final, sobre a vida sentimental, eu
eu tenho 2 pontos que são importantes para mim. Eu sempre olho bons exemplos e sempre procuro bons conselheiros. São 2 coisas diferentes. Às vezes você tem um bom exemplo, mas o seu bom exemplo não é seu bom conselheiro. Por quê? Porque às vezes a pessoa nem está mais aqui. Às vezes a sua visão de casal eram os seus avós já faleceram e, portanto, são bons exemplos, mas não podem ser bons conselheiros. Se bem que eu me recordo de uma entrevista com o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, em que perguntaram da Ruth, e ele diz: a morte é uma coisa interessante, porque quando eu vou decidir hoje, ele disse assim, quando eu vou decidir hoje, e a Ruth já morreu, eu me pergunto, se a Ruth estivesse aqui, que conselhos ela me daria? O que ela diria sobre isso? Ela concordaria? Ela diria, vá, não vá, fique? O que ela diria? Então, há um conselho post-mortem. Mas, de qualquer forma, você tem que procurar bons exemplos e bons conselheiros. Preste atenção. Você pode ter grandes amigos que no campo sentimental são péssimos exemplos. Você pode ter grandes amigos que no campo sentimental são péssimos exemplos. Você pode ter um ótimo pai que foi péssimo marido. E que ou ele está arrependido e ele ensina ao avesso do que ele foi, ou ele é um péssimo conselheiro, portanto, mas é um péssimo exemplo. Não confunda. A eleição dos meus exemplos e dos meus conselheiros é uma eleição objetiva. Objetivamente, é um bom exemplo ou não é? Eu preciso entender isso. Não coloque suas emoções como guia da eleição dos seus exemplos e dos seus conselheiros. Quem são os seus conselheiros? Quem são os seus exemplos? Eu vou olhar para bons exemplos. Não interessa se a pessoa foi um grande empresário ou é um grande empresário, ou se a pessoa passou a vida desempregada. Eu não estou definindo vida profissional. Eu não estou questionando vida financeira. A conversa aqui é sobre vida sentimental. A vida tem 5 áreas, talvez uma sexta, que é física. A vida tem 5 áreas. A segunda área é a vida sentimental. O meu exemplo é de um casal bem-sucedido. Ou de alguns casais bem-sucedidos. E eu posso amar profundamente casais disfuncionais que tiveram e têm relações conturbadas há 30 anos, há 40 ou há 50 anos, mas eles não serão os meus exemplos. Os meus exemplos serão casais funcionais. Gente que funcionou. O que eles fizeram? E aí eu vou e começo a pensar no que eles fizeram e eu percebo. São pessoas que sempre conversaram, faziam viagens só os dois, tinham planos em comum, nunca pararam de crescer em conjunto. São pessoas que existem um para o outro, há uma entrega mútua. São pessoas que decidem em conjunto, são pessoas que têm valores parecidos. São pessoas que têm visões de mundo parecidas. Hoje parece ser a mesma visão de mundo. Depois de 20, 30 anos, são idênticos. Parecem idênticos, apesar de muito diferentes. Mas na essência muito parecidos. Eu vou vendo os bons exemplos. O bom exemplo serve para mim para reflexão. Quando Platão diz: não foque na pessoa, não foque no fato, foque na ideia.
é sábio focar na ideia, eu entendo isso. Eu vejo um bom exemplo. Eu vejo aquelas duas pessoas, aquele casal. E é um casal harmônico, maravilha. Mas eu não paro. Quais são os fatos que marcaram essa vida? Ou essas vidas? E quais são as ideias por trás desses fatos? Porque essas ideias eu vou trazer para a minha vida. E essas ideias eu vou aplicar à minha vida. Isso é sabedoria. Por isso Salomão diz, vá atrás da sabedoria. Busque a sabedoria. Não pare de buscar sabedoria. Porque essa sabedoria vai lhe poupar de dores, vai poupá-lo de dores. Vai poupá-lo de dissabores. Mas o segundo ponto é quem são os meus conselheiros. Eu preciso de bons conselheiros. Quem são os meus conselheiros? Eu pergunto a você, na sua vida sentimental, quando você precisa de um conselho, quem você procura? Provavelmente você tem amigos que são bons conselheiros e você tem amigos que são péssimos conselheiros. E você, quando não quer conselho, quer um apoio, vai no péssimo conselheiro porque você sabe que ele vai te apoiar na sua ideia. Mas quando você quer um conselho, você vai atrás do sábio, que vai ajudá-lo, que pode dizer algo difícil, mas que vai ajudá-lo. Nessa segunda live sobre as áreas da vida, em conclusão, nós falamos da vida sentimental. Eu quero dizer para você, no início, pergunte: o que é importante para mim? Quais são os defeitos dessa pessoa? Depois, aprenda, o cuidado terá que ser vitalício. O amor é a busca do belo e do bom. Se você se concentrar e aumentar suas belezas e bondades, o amor vai encontrá-lo. Ser feliz é impossível se você convive com alguém infeliz. Portanto, fazer o outro feliz é ser feliz. Por isso a recomendação de Paulo de entregar-se pelo outro. Maridos, amai vossas esposas como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Aprendam que a receita do amor é o oposto de Muriel e Monique. É ter sonhos em comum, é ter decisões em conjunto, é cuidar-se sempre, é evoluir em suas belezas e bondades sempre. Quando estiver com alguém decidido, tendo empregado filtro, mude a pergunta: o que é importante para o outro? E para isso é preciso aprender a ouvir. E eu ouço com os olhos e com os ouvidos e com o corpo. Para ouvir e entender, eu preciso de uma escuta ativa. Uma escuta sem julgamentos, sem críticas, com plena atenção e curiosidade. Uma escuta na qual as perguntas são para conhecer o outro melhor e não para contestá-lo. E por fim, eu preciso ter bons exemplos. E eu posso amar pessoas e essas pessoas serem péssimos exemplos. E elas não serão os meus exemplos. Eu quero ter bons exemplos. E eu quero ter bons conselheiros. Eu posso amar pessoas e elas podem ser péssimas conselheiras. E elas não serão minhas conselheiras, apesar de serem meus amigos, pessoas que amo, mas não serão meus conselheiros. É preciso ser minimamente racional na eleição dos exemplos e dos conselheiros. Com isso, meus amigos, nós encerramos a nossa live. Eu peço por gentileza que você compartilhe essa live nos seus stories e que você me marque. Para mim é um prazer, uma honra, uma alegria
ter você aqui, uma audiência tão qualificada assim. Eu peço que você me marque e divulgue. Muito obrigado, um grande abraço. Tchau, tchau, pessoal.